Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. Eu quero convidá-lo, neste momento, a estar com seus ouvidos atentos, seu coração aberto, para receber essa palavra de esperança para a sua vida. Se encontra em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Amém, queridos? Uma palavra maravilhosa, uma palavra de fé e de esperança, que foi, na verdade, inicialmente ministrada por Jesus aos seus discípulos lá no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Jesus, naquele momento, estava ensinando aos seus discípulos as suas doutrinas, aquilo que era a base das suas doutrinas, e entre esses ensinamentos, Jesus falou sobre oração. Jesus ensinou sobre oração. E uma das coisas que Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre oração é exatamente que ela, podemos dizer assim, tem três aspectos. Tem três elementos nessa oração que é fundamental. O primeiro é exatamente o pedir. E pedir, todos nós sabemos muito bem o que é pedir. E dentro dessa ideia do pedir, próprio Jesus já esclarece de uma forma muito clara. Todo o que pede, recebe. Então, se vocês pedirem, vocês receberão, né? E Jesus dá exemplos assim muito lógicos para convencer os discípulos que eles deveriam pedir. Os exemplos que Jesus deu foi: se seu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra para ele. Se o seu filho te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra para ele. E aí Jesus complementa dizendo: ora, vocês que são maus, vocês que têm uma natureza má, podemos dizer assim, vocês conseguem dar coisas boas aos seus filhos quando eles lhe pedem, quanto mais o vosso Pai Celeste. Com certeza, Ele está com os seus ouvidos absolutamente atentos à oração que os seus filhos fazem. E aí, queridos, é uma coisa muito interessante a ideia do filho pedir. Não se trata de qualquer um, mas é o filho. E a Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 12, todo aquele que, somente aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, de fato podem ser considerados filhos de Deus. A saber, aos que creem no nome do Senhor. Isso quer dizer, queridos, que é importantíssimo que nós realmente nos portemos como filhos de Deus. Que nós nos coloquemos debaixo dessa grande bênção, ser filho de Deus, para que, de fato, as nossas orações sejam respondidas. Dentro dessa ideia ainda do pedir, vamos lembrar alguns requisitos, né, que não foram mencionados por Jesus, mas ao longo da palavra, isso é muito claro. Por exemplo, pedir em nome de Jesus. Em João 14, 13 e 14, Jesus fala sobre isso. Quando vocês pedirem, precisam pedir em nome de Jesus, né? Por isso que nós, servos de Deus, nós sempre temos o costume de, ao final das nossas orações, dizer em nome de Jesus, porque é assim que Jesus nos ensinou. Precisamos pedir ao Pai em nome de Jesus. Também um outro requisito é pedir com fé. Lá em Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago deixa muito claro, né, que e isso ele falando sobre pedir sabedoria, né? É pedir sabedoria e pedir qualquer outro pedido para Deus. Nós precisamos pedir com fé.
Porque aquele que pede duvidando é semelhante à onda do mar, jogada pelo vento, e vai para lá e vai para cá e não chega a lugar nenhum. Ou seja, a fé é um elemento fundamental. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Também, dentro dessa ideia ainda do pedir, um outro requisito é, evidentemente, pedir de acordo com a vontade de Deus. Pedir de acordo com o propósito de Deus. Pedir não somente por pedir, mas pedir coisas que estão de acordo com a vontade e com o propósito de Deus. Porque se estiverem de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, estiverem alinhadas com aquilo que Deus está planejando para a sua vida, queridos, pode ser o pedido mais absurdo, pode ser o pedido mais improvável. Ainda assim, Deus atende. Quer ver um exemplo? Imagina, por exemplo, quando Elias pediu para que se derramasse fogo do céu, que descesse fogo do céu. Sim, e isso aconteceu, porque estava de acordo com o propósito de Deus. Imagine também quando Josué pediu ao Senhor que simplesmente o sol parasse, que a lua parasse e que o sol parasse. E Deus fez com que o universo inteiro parasse para que o propósito dele se cumprisse na vida de Josué e na vida do povo de Deus naquele momento. Você imagina o pedido que Moisés fez, que foi: Senhor, me mostra a tua glória. Fora outros pedidos mais que fazem parte da nossa realidade, dos nossos sonhos pessoais, como, por exemplo, o pedido de Ana: Senhor, quero ter um filho. Para que nós possamos entender, querido, que o pedir faz parte da vida do servo de Deus. Não temos nenhum problema, não precisamos ter nenhum problema com pedir. Aliás, a Bíblia fala que nós precisamos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, não é? Mas, junto com esse pedir, tem outros dois elementos que Jesus nos ensina aí, não é? Que é o buscar, né? Porque Jesus não fala só pedir e dar-se-vos-á. Jesus também fala do buscar e achareis. É porque todo o que busca encontra. E aí essa ideia do buscar, eu quero relacionar o buscar com a ideia da santidade, a ideia da consagração, do jejum, que precisa ser de fato elemento que acompanha a nossa oração. Muitas das coisas que nós pedimos diante de Deus, principalmente coisas espirituais, precisam ser acompanhadas de uma vida de santidade, de compromisso, de fidelidade, de estar realmente no prumo, na presença do Senhor. Buscai e achareis. Tem a ver com a santidade, com a disposição que nós temos que ter de não pecar e de agradar a Deus, de ser tementes ao Senhor. E também o outro elemento é o bater, porque Jesus fala do pedir, Jesus fala do buscar, mas também Jesus fala do bater. Batei e abrir-se-vos-á, pois a quem bate, abrir-se-lhe-á. O bater aqui, lembra daquele provérbio popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a ideia do bater, para mim tem esse sentido aí da persistência, da insistência, da constância, do não desistir, do não desanimar. É orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes se for necessário. É continuar orando, é continuar pedindo, é continuar buscando. Isso é o bater. Perceba que que vai acrescentando elementos à oração. É o pedir, e junto com o pedir precisamos buscar, e junto com o pedir e o buscar nós precisamos bater. Ou seja, é o pedir, junto com o pedir precisamos de consagração, de santidade, e junto com a consagração e a santidade nós precisamos de perseverança, de persistência. Amém, queridos? O exemplo que eu gostaria, para terminar, Lucas 18 nos conta a parábola do juiz iníquo, em que Jesus conta uma história de que havia um juiz iníquo, um juiz assim corrupto, que
que estava nas mãos dele uma causa de uma mulher que vivia insistindo, uma vez, duas, insistia muito. E até que chegou um ponto que aquele juiz atendeu o pedido daquela mulher de tanta insistência dela. E aí Jesus dizendo, se esse homem iníquo, ele atendeu o pedido dessa mulher, porque ela insistiu, quanto mais o nosso Pai Celeste. Vale a pena insistir com o Senhor. Amém, querido? Deus abençoe, receba essa palavra no seu coração, que você possa realmente entender a importância e a profundidade da oração para a nossa vida espiritual. Fique com Deus.